Olá, bem-vindo a mais um vídeo da AFL Sistemas. Hoje vamos falar sobre o módulo AFL Financeiro, Emissão de Boletos. Para fazer a emissão de boletos, é necessário ter um documento no Contas a Receber Manutenção de Documentos. Esse documento pode ser gerado automaticamente através da emissão das notas fiscais de venda, quando as mesmas estão configuradas para gerar o Contas a Receber. Dessa forma, o sistema automaticamente gera as parcelas no financeiro desse cliente. Observe que o sistema ele gera o documento financeiro como o número do documento referenciando a nota fiscal de venda, a parcela, a data de vencimento que é informada na hora de fazer a emissão da venda, o valor da parcela e a data da emissão. É possível também fazer a inclusão manual do documento para a emissão do boleto, não necessariamente precisa ser vinculado à emissão de uma nota fiscal. Como eu disse, após a emissão da nota fiscal, o sistema automaticamente gera a parcela no Contas a Receber. Incluindo o documento manualmente, basta clicar em Incluir, informar o código do cliente, o número do documento que você gostaria de deixar armazenado para esse documento, a parcela. Se ela tiver uma nota fiscal de origem, você pode estar relacionando, senão pode passar em branco. Boleto bancário e data da emissão do boleto não são preenchidos manualmente, pois é o sistema quem gera esses dados após a emissão do boleto. O tipo de documento que você está fazendo, uma observação se desejar marcar no documento para vínculos e consultas futuras, e o valor do documento. Centro de custo para poder fazer o registro do documento. O código do banco. Esse código do banco é necessário ser um código que já tenha o sistema cadastrado a conta bancária desse banco. Nesse caso da demonstração, estou utilizando o Banco Sicredi, que é uma conta bancária já cadastrada. A data da emissão do documento e o vencimento do documento. Após isso, é necessário incluir o número da conta que está vinculada ao código do banco. Como eu já tenho uma conta cadastrada, eu vou utilizar então os 3 pontinhos para abrir o campo de pesquisa e vou selecionar a conta em questão. Clicando em Confirma, o sistema vai deixar aberto novamente a tela para a inclusão de uma segunda parcela, se assim desejar. Depois é só clicar em cancelar ou fechar se não desejar incluir mais nenhuma parcela. Observe que na tela ficou os 2 documentos que eu selecionei, parcela 1 e parcela 2. A data de vencimento da parcela 2 eu deixei com o mesmo vencimento de propósito para que eu possa explicar como você editar um documento depois de incluído. Basta selecionar o documento, clicar em editar e alterar a data ou as informações que você achar necessário. É possível incluir ainda a observação, evento, alterar o valor. Tudo isso, essa edição é possível antes da emissão do boleto. Após a emissão do boleto, não é mais permitido fazer alterações nos documentos. Após a inclusão dos documentos no financeiro ou a geração dos documentos financeiros gerados pelas vendas, é possível então fazer a emissão dos boletos bancários. Basta selecionar o menu Contas a Receber, Boletos Cobrança, Boletos Bancários. Nesse programa é possível fazer o filtro por cliente ou pela data de emissão que foram feitos os documentos. No meu caso, eu vou utilizar a data de emissão, que vai selecionar todos os documentos emitidos hoje que ainda não foram gerados os boletos. Então, eu informo a data de emissão, eu estou passando a data de hoje. Tipo de impressão é o primeiro boleto. Não vou colocar percentual de juros diários, porque essa informação já está indo na configuração do meu boleto. E o banco a ser gerado. Como eu já disse, no meu caso, eu estou utilizando a conta Sicredi. Após a seleção da conta, basta selecionar em Aplicar, que o sistema irá relacionar os documentos na tela. Esses documentos são os documentos que como eu mostrei, foram incluídos manualmente ou gerados pela emissão das vendas relacionada ao Contas a Receber.
Para imprimir os boletos, basta selecionar os documentos que deseja fazer a emissão e clicar em imprimir. O sistema abrirá uma tela de confirmação para a impressão dos boletos selecionados. O sistema irá imprimir em tela os boletos que foram gerados pela emissão. Então, esse é o primeiro boleto, como você pode observar, vai ser as informações do pagador, o número do boleto, o nosso número, o valor, o vencimento, todas as informações necessárias para o boleto. É possível estar imprimindo na sua impressora ou você pode estar clicando em salvar para salvar em PDF. O sistema vai deixar salvo o documento do boleto. Após o fechamento da tela dos boletos, o sistema informa que os boletos foram gerados com sucesso. Após a emissão dos boletos, se faz necessário o envio do arquivo de remessa de cobrança para o banco. Isso acontece quando os boletos eles têm registro no banco e é necessário gerar o arquivo de remessa para o banco para notificação da emissão desses boletos. É importante fazer a geração do arquivo de remessa de cobrança no mesmo dia que foram feita a emissão dos boletos ou no início do dia seguinte. Para isso, basta clicar na opção Geração do arquivo de remessa de cobrança. Informar o código da sua empresa, o código do cliente ou o código do banco. Eu vou passar então o código do banco para que no arquivo de remessa sejam gerados todos os documentos emitidos para aquela conta bancária que ainda não foram gerados no arquivo de remessa. A data limite de análise é a data de hoje para que sejam relacionados todos os documentos emitidos do boleto hoje. A data da geração da remessa será a data de hoje. E o sistema dará um aviso de que a data limite será considerada hoje e se houver emissão de boletos ainda hoje, é necessário gerar um novo arquivo com uma sequência diária 2. No meu caso, eu não vou fazer mais nenhuma emissão de boleto, então por isso eu já estou gerando os arquivos de remessa hoje. O percentual de juros mensal e percentual de multa por atraso, essas informações já são configuradas na configuração do banco, da conta bancária. Então, se desejar, não é preciso informar manualmente aqui. O nome do arquivo que o sistema estará gerando do arquivo de remessa e basta clicar em executar. Após executar, o sistema irá listar na tela todos os arquivos que estarão sendo gerados no arquivo de remessa. No meu caso, eu vou desmarcar todos esses itens e vou marcar apenas os documentos que eu emiti boleto hoje. Após selecionar os documentos que você deseja enviar no arquivo de remessa, basta clicar em voltar que o sistema irá gerar o arquivo de remessa conforme solicitado. Em tela, o sistema irá abrir uma relação dos documentos que foram gerados no arquivo de remessa. O nome do cliente, o código dele, o número do documento, a data de vencimento, a emissão e o valor. Processo encerrado com sucesso. Para o envio do arquivo de remessa para o banco, é necessário verificar com o gerente da sua conta bancária o procedimento a ser realizado, ou entrar no site do seu banco pela Internet Banking e verificar passo a passo os processos para envio do arquivo. Após a geração do arquivo de remessa para o banco, é possível ainda fazer a leitura do arquivo de retorno dos títulos bancários. Isso ocorre quando, após a emissão dos boletos e após o envio do arquivo de remessa, o banco irá gerar um arquivo de retorno notificando a tua empresa dos boletos que já foram creditados ou pagos no banco em questão. Nesse caso, basta no próprio site do banco, no Internet Banking, gerar esse arquivo de retorno e colocar na pasta em que o sistema irá solicitar. Depois, para fazer a leitura desse arquivo, basta clicar na opção Leitura do arquivo de retorno de títulos bancários. Informar a conta bancária, o sistema irá relacionar o número da conta e o sistema irá listar nos arquivos de retorno o documento que será necessário fazer o envio.
Após isso, basta clicar em executar que o sistema irá importar os documentos no sistema. É importante lembrar apenas que essas configurações e validações devem ser feitas previamente por um analista da FL Sistemas para que nós possamos configurar esses documentos e esses arquivos para que eles efetuem o processo correto dentro do sistema. A opção da leitura do arquivo de retorno possibilita que, após a leitura do arquivo de retorno, se houve pagamento do título no banco, o sistema automaticamente liquida esse documento no seu sistema, se houver o relacionamento correto. Para isso, é importante fazer as validações e configurações previamente com o analista da FL Sistemas. Se houver a necessidade de fazer a reimpressão de um boleto ou cancelar a remessa enviada, basta clicar em Consulta de histórico de remessa e retorno, selecionar o código do banco, informar o código do banco e o período em que deseja verificar ou consultar a remessa. No caso, eu fiz a remessa hoje e eu quero verificar as remessas. O sistema então irá listar a remessa que foi gerada e é possível consultar os títulos vinculados a essa remessa. No meu caso, foram os 2 títulos que eu enviei. Se houver a necessidade de fazer o cancelamento da remessa, basta clicar em Cancelar remessa. Porém, essa opção nós instruímos a não ser feita após o envio do arquivo de remessa ao banco, já que esse arquivo já vai estar vinculado ao movimento bancário da sua conta bancária no banco. Então, nós solicitamos que essa opção seja usada apenas em casos em que ainda não foi feita o envio do arquivo de remessa para o banco. Então, para cancelar, basta clicar em Sim, os títulos estarão liberados novamente para a emissão do boleto e o arquivo de remessa. Observe que o sistema dará a mensagem Processo de liberação concluído e irá gerar um log dos títulos que foram cancelados. Dessa forma, os documentos voltarão a ficar pendentes para emissão. Após o cancelamento da remessa, observe que os documentos eles ficarão disponíveis para nova emissão. Após informar o filtro da data de hoje que eu estou fazendo a geração, informado conta do banco, o documento estará novamente liberado para emissão dos boletos. Então, o processo inicia-se novamente. Faz, então, a emissão dos boletos e, então, depois a geração do arquivo de remessa. O cancelamento da remessa pode ocorrer quando o boleto foi gerado com valor errado ou data de vencimento errado. Para isso, antes da nova emissão do boleto, basta selecionar o documento no movimento do Contas a Receber, editar os valores ou editar a data de vencimento, fazer a edição que achar necessário. Após as edições concluídas, basta selecionar então novamente a opção Emissão de boletos, selecionar os documentos e clicar em Imprimir. Após a emissão dos boletos, é possível ainda fazer a liberação de boletos para que eles possam ser reimpressos após uma emissão errada. Isso antes ainda da geração do arquivo de remessa. Então, basta selecionar a opção Liberação de boletos, selecionar o cliente ou a data da emissão do boleto, selecionar o documento e clicar em Liberar para a geração de um novo número de boleto. Dessa forma, o sistema irá cancelar e excluir o número do boleto já gerado e liberar esse documento para a emissão de um novo boleto com uma nova numeração. Sugerimos que utilize essa opção de liberar para a geração do novo número apenas em casos em que o documento ainda não foi enviado ao cliente e nem foi enviado ao banco, para que não ocorra problemas de duplicidade de documentos. Na própria manutenção de documentos, após a geração dos arquivos, é possível consultar os documentos gerados. Então, para isso, basta selecionar o documento e clicar em Consultar. Você poderá observar, então, que o sistema ele vai manter a informação da cobrança escriturada, a data da remessa, o número do documento e o número da conta fiscal que foi gerada.